Muito bem, estamos de volta com Visita na Record e mais uma vez obrigado por sua audiência. Hoje a gente está falando sobre a dengue. Não é só o combate à dengue, a conscientização que a população já sabe o que fazer, tem que botar em prática. É claro que o poder público entra aí à frente, né, da população, sabe da realidade que estamos aí vivendo, não só em São José do Rio Preto, mas também em todas as cidades. Essa tarefa é de todos, viu? Sem exceção. Não é só da população, mas também aí das autoridades. Mas hoje a gente está falando sobre a dengue. O mosquitinho da dengue, de onde ele surgiu? Será que é só aqui no Brasil que vive aí uma epidemia em algumas cidades, né? Não são todas as regiões do Brasil, mas em outros países também a dengue existe ou não? Quem está respondendo essas e outras perguntas é o professor e doutor que está aqui comigo, professor e doutor Maurício Nogueira, ele que é professor aí de Virologia da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP. E quem tiver, de repente, interesse até de fazer uma pergunta especialmente a ele, de repente aqui eu estou perguntando, só que o senhor e a senhora, as pessoas que nos assistem, têm outras dúvidas. Nem sempre dá para a gente aí perguntar tudo, porque às vezes vai sempre faltar alguma coisa. Você pode mandar um e-mail especialmente ao professor mauricio.nogueira@hospitaldebase.com.br. É muito fácil, é o nome dele, mauricio.nogueira@hospitaldebase.com.br, ok? Mais uma vez, professor, obrigado aí por sua presença. O professor estava falando sobre essa possível vacina, mas houve, talvez, aí durante esse trâmite no Brasil ou com outro país, aconteceu algum tipo de probleminha. E isso acabou aí causando um transtorno e vem refletir negativamente aqui aos brasileiros. Exatamente. A gente estava esperando com muito esperança nessa vacina que foi testada na Tailândia. Ela era cientificamente correta, a gente achava que ia funcionar. Infelizmente ela não funcionou no molde, não deu a proteção que a gente esperava, embora ela se mostrou bastante segura, que era um risco também que a gente tinha um medo. Mas ela está sendo testada novamente nesse momento aqui no Brasil, em Vitória, em Salvador. E algumas outras vacinas, principalmente o Instituto Butantan, em São Paulo, junto com o governo americano, está fazendo uma vacina e deve começar os testes, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, em Araraquara, no final desse ano, se eu não estou enganado. Mas, infelizmente, eu não vejo isso chegando na população em menos de 4 ou 5 anos. Ou seja, ainda demanda um tempo e também demanda investimento. Sim, isso não é uma coisa barata, muito pelo contrário, é muito caro um processo de desenvolvimento de vacina. E temos que lembrar, apesar de haver algum interesse de alguns governos, a dengue é uma doença restrita, era restrita até um tempo atrás em países pobres, e então não havia muito interesse da indústria. Pelo lado, a gente pode ser um pouco meio pragmático, né? O fato do vírus estar chegando nos Estados Unidos e na França, talvez agora dê mais interesse na indústria em investir mais também na pesquisa de drogas ou vacinas para dengue. Tem que lembrar que não existe nada comprovado eficaz nem para tratamento, nem para vacina de dengue. Para a febre amarela, existe tratamento, existe a vacina. Na sua opinião, se realmente tivesse um interesse ainda maior, como já tem aqui do país, mas também, como a gente falou também, que tem que ter investimentos e muito altíssimos, né? Porque não é tão barato assim. De repente a pessoa está lá estudando, etc. Isso envolve não só o Brasil, mas também outros países. Esse tipo de vacina poderia ser uma imunização, serviria de imunização até a partir do momento que a pessoa nasce, né? O bebezinho ali, para ele ficar imune até certo tempo ou não? Isso poderia acontecer? Você tocou até na febre amarela. A febre amarela é um vírus da mesma família do vírus da dengue, é um flavivírus que a gente chama, tá? Eles são, vamos brincar, como primos, né? A vacina da febre amarela, ela originou na década de 30 e rendeu até o prêmio Nobel para o Max Tyler, que foi o cara que fez a vacina. Ela é uma vacina muito boa.
e ela funciona muito bem. Aqui em Rio Preto a gente dá para as crianças com 9 meses de idade. Essa vacina de dengue que foi testada agora na Tailândia, ela é, na verdade, uma engenharia genética em cima da vacina da febre amarela. A vacina ela é metade febre amarela, metade dengue. Pegou uma carona ali. Em cima da vacina da febre amarela, a gente botou uns pedaços de dengue nela e tentou imunizar. E a coisa não funcionou direito. O princípio é esse. Tá? Existem várias formas diferentes de fazer vacina, várias empresas e vários governos estão testando formas diferentes, mas nada ainda chegou no ponto que a gente pode falar, olha, vamos levar isso. Mas isso que você falou, o objetivo é ter uma vacina que a gente possa colocar nas crianças logo no início, no início, né, do desenvolvimento da criança, e que a gente possa levar essa criança livre dessa doença. A gente precisa lembrar que isso não ocorreu ainda no Brasil, está ocorrendo agora, que na Ásia a dengue é uma doença de criança. Porque tem tanto que a pessoa não consegue chegar até a fase adulta sem já ter tido todos os episódios de dengue que ela pode ter na vida. Aqui em algumas regiões do Brasil isso já está ocorrendo. A dengue está se tornando uma doença da infância. E fatalmente, se não ocorrer esse aparecimento logo da vacina e não houver alguma intervenção que eu não consigo visualizar muito claramente agora qual seria, nós vamos ter uma dengue como uma doença de crianças aqui na região nossa também. Doutor, é complicado, né? A gente fala sobre isso, até por isso que a gente sempre está batendo aí o dedo na mesma tecla. População, poder público, as autoridades, aumentem o efetivo nos postos de saúde, vê direitinho qual é a limitação de alguns profissionais que atendem unidades básicas, qual é a limitação, às vezes, até mesmo da população, porque não adianta nada, por exemplo, o senhor e a senhora, vocês fazem a parte aí de vocês na sua casa, só que o vizinho lá, ele deixa de qualquer jeito o mosquitinho da dengue, ele não fica só ali no quintal do vizinho, ele pode avançar e até mesmo para outras regiões. E detalhe, o que a gente também vê, terrenos vagos, vai lá, deveria aplicar uma multa assim para deixar a pessoa doida, falar, não, eu vou ter que pagar mais de 5 mil reais só porque esse terreno. O problema em si, assim, são tantos fatores que estão acerca dessa necessidade que o professor está falando aqui, mas também a gente não pode perder as esperanças. É fato isso, né, doutor? É fato. Eu posso ter parecido um pouco pessimista, mas a verdade eu quero ser um pouco realista. Não existe nenhum milagre na frente e é multifatorial. Não adianta o poder público fazer a parte dele se a população não fizer a dela. E não adianta a população fazer a dela se o poder público não fizer o dele. Seja esse poder público municipal, estadual ou federal. Rio Preto, ela tem um programa de vigilância que funciona às vezes melhor, às vezes um pouco pior. A população às vezes está mais mobilizada, está menos mobilizada. Na atual situação, a gente tem uma situação bastante problemática. Você tem um número de casos muito grande, isso superlotando o posto de saúde, causando um problema de assistência, né, que vocês com certeza têm mostrado nos telejornais, filas, etc. Isso é muito ruim. Por outro lado, a mortalidade de dengue em São José do Rio Preto é menor que a média mundial. Morre-se menos em Rio Preto de dengue do que se morre no resto do mundo. Isso também é um reflexo de um serviço de saúde que ele pode não ser muito eficiente na velocidade do atendimento. Qual o ponto de vista da população? Exatamente. Da sociedade. Mas ele é eficiente no tratamento do indivíduo acometido pela dengue. Então, quer dizer, a gente tem pouco mais de quase 2.000 casos nesse momento, com um óbito apenas. É terrível que a gente tenha um óbito. Eu gostaria que fosse 0, tá? Mas o que a gente, historicamente, no mundo se esperava muito mais que isso. Doutor, me responde a seguinte pergunta, uma dúvida também em relação à imunização da pessoa, onde ela, de repente, aí reage de formas diferentes em relação aos 4 tipos de vírus, o 1, 2 ou 3 ou 4. A pessoa que fala assim, eu já peguei dengue 7 vezes, 10 vezes e eu estou aqui, estou intacto. Isso existe ou não? Não. A pessoa pode ter 4 dengues no máximo na vida, pelo menos com o conhecimento que a gente tem até agora.
Tá? Independentemente da idade. Exatamente. Pelos conhecimentos científicos que nós temos atuais, uma pessoa uma vez infectada por um sorotipo, por exemplo, você teve dengue do tipo 1. Eu já tive dengue. Você nunca mais terá dengue pelo aquele mesmo tipo de vírus. Só que a partir do momento que eu venha a me enquadrar em outro estágio, essa evolução vai ser muito pior para mim? Eu vou sentir mais dores, não mais dor. A sintomatologia, quando você tiver o segundo episódio, por exemplo, pelo dengue tipo 2, você tem uma chance maior de apresentar o dengue hemorrágica. Uma chance maior, não significa que você vai, tá? Mas você tem uma chance maior. Na terceira, um pouco maior ainda. Mesmo que não esteja enquadrado naquela classe onde as pessoas aí já têm problemas de saúde, aquele que tem de repente diabetes, etc, ou não? Toda doença crônica, ela é, de uma certa forma, um agravante por uma doença aguda. Quer dizer, você tem uma infecção aguda, seja dengue ou seja apenas uma infecção por um vírus respiratório leve, numa pessoa com uma outra complicação de saúde, vai ser uma doença mais grave. Mas esse fenômeno do dengue hemorrágico, ele ocorre em crianças e adultos saudáveis. Esse é um fenômeno que a gente tenta entender cada vez mais, porque ele ocorre, mas é muito claro para a gente que essa sucessão de sorotipos, ele é claramente um fator que leva a isso. Se você levar em conta que São José do Rio Preto já teve os 4 sorotipos circulando nos últimos 10 anos, isso a gente tem documentado, na verdade não vou nem dizer 10 anos, eu vou te dizer nos últimos 7 anos a gente já teve os 4 sorotipos circulando, é uma situação de risco. Nós temos que ter uma grande atenção à dengue nessa região. Existem só esses 4 tipos, ou pode ser que a dengue venha evoluir? Você tem descrito hoje esses 4 sorotipos. Há alguns relatos que um novo sorotipo apareceu em macacos, a gente está esperando para visualizar isso corretamente, mas dentro dos sorotipos a gente tem outras divisões, chamados genótipos e clados, etc., que não vem ao caso nesse momento. O que é importante é que você tem 4 tipos e esses vírus todos eles causam doença. É importante colocar que o seguinte, às vezes, como nós temos aqui em Rio Preto hoje, chegou o dengue tipo 4, foi introduzido no ano passado, e existe uma tendência, é o vírus mais agressivo? Não existe isso. Ele é perigoso porque a gente já teve os outros, mas ele por si só não é mais grave do que o, por exemplo. Tá certo. Doutor, para a gente encerrar, né, até eu pediria para o doutor dar uma resumida em relação à automedicação. Existem até propagandas, até eu comentei aqui com o doutor no intervalo, quando passa alguma propaganda de algum medicamento, sempre tem aquela frase no final, ou falada, ou a pessoa lê, este medicamento é contraindicado em casos suspeitas de dengue, até fala muito rapidamente, só que a população já sabe. A pessoa, na realidade, não deve se automedicar. O que fazer quando tem os sintomas? Olha, o sintoma inicial de dengue é aquele famoso sintoma que o pessoal vai no posto de saúde e fica bravo, né? Da virose. Febre indeterminada, mal-estar, mialgia. O lugar de se verificar isso é no posto de saúde. É lá onde a pessoa vai poder perceber, e o pessoal de lá vai perceber se existem os sinais de graves. Se não tiver, o posto de saúde vai medicar. Se não, vai conduzir corretamente. Tá certo. Doutor, muito obrigado por sua participação. E a gente vai, com certeza, convidar o doutor outras vezes, porque é um assunto, um mosquitinho, olha, dá um assunto de mais de 2, 3 programas. Quem tiver alguma dúvida, rapidamente eu vou falar, mauricio.nogueira@hospitaldebase.com.br, mauricio.nogueira@hospitaldebase.com.br. Obrigado pela participação e também a gente parabeniza o trabalho do senhor e toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar a nossa instituição. Tá certo, então. Bom, a gente fica por aqui. A você, telespectador, o nosso muito obrigado.